Vou falar daqui de baixo hoje. Fica um pouquinho mais perto, consigo olhar nos olhos. O pessoal está insistindo em sentar um pouquinho para trás, né? Deixando aqui uns bancos vagos, né? Aí dá vontade de olhar assim um pouquinho mais perto. Muito bom, vejo alguns visitantes aqui entre nós. São todos muito bem-vindos, uma alegria receber você. Espero que você seja tocado pela palavra de Deus, abençoado nesse culto, queira voltar, queira estar conosco em outras ocasiões. Hoje, para esse dia especial, em que nós estamos lembrando 121 anos da IPEI do Brasil, eu queria trazer um texto para fortalecer a igreja. No caso, essa igreja. Se você está nos visitando aqui, mas pertence a uma outra igreja, está só de passagem, vai voltar lá para a sua igreja, então essa palavra também é para fortalecer a sua igreja. A igreja precisa ser fortalecida. Pensa comigo, daqui mais 120 anos, estou sendo bem generoso aí com o tempo, nenhum de nós estará aqui, creio eu. Não sei que Deus dê a graça aí de viver bastante. Para que a igreja de Jesus esteja lá, daqui 121 anos para frente, ela precisa se fortalecer hoje. Ela precisa voltar o seu coração para a palavra de Deus hoje. Ela precisa dobrar o joelho e investir na vida de oração hoje. Então nós precisamos fortalecer a igreja hoje para que daqui 121 anos a igreja ainda esteja firme, caminhando. Essa igreja, outras igrejas, outras denominações, qualquer igreja precisa se fortalecer no Senhor. E cá entre nós estamos vivendo num mundo tão complicado, não é? Num mundo tão difícil, num mundo que está querendo pegar o que nós mais valorizamos e pisar. Vocês viram o que aconteceu na abertura das Olimpíadas? Vocês viram que absurdo que fizeram encenando a ceia do Senhor? Isso, meus irmãos, é a nossa sociedade tentando pisar naquilo que nós mais prezamos. Ah, é só uma expressão artística. Não é. Não é, meus irmãos, isso é uma afronta. Isso é uma afronta, uma clara afronta. Isso significa que Jesus incomoda. Isso significa que a igreja de Jesus incomoda. Isso significa que o evangelho perturba a nossa sociedade corrompida. Pois nós precisamos nos fortalecer. Concordam comigo? Amém? Então nós vamos nos fortalecer hoje, para nós darmos conta de responder a essa sociedade corrupta que quer pisar naquilo que nós mais prezamos. Então, para nos fortalecer nessa noite, eu quero compartilhar com você Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, a partir do versículo 17. Atos capítulo 20, a partir do versículo 17, nos diz assim a palavra de Deus. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações.
Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito isto, ou tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos e, abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Até aqui. Amém. Meus irmãos, a IPI do Brasil nasceu de uma forma inesperada. Os pastores que fundaram a IPI do Brasil, na verdade, não tinham a intenção de fundar uma nova igreja. Eles estavam tentando desafiar a igreja a algumas mudanças, mudanças que depois de alguns anos aconteceram de fato na igreja. Naquele momento entenderam que não era para acontecer, foram convidados a se retirar, e no dia 30 de julho de 1903, que houve essa reunião do sínodo, onde esses pastores foram convidados a se retirar. E eles combinaram, 7 pastores e 15 presbíteros, eles combinaram de se encontrar no dia seguinte, no templo da primeira IPI de São Paulo, que está lá na rua Nestor Pestana, até hoje, a segunda igreja presbiteriana mais antiga do nosso país. Quem quiser dar uma passadinha lá em São Paulo, na rua Nestor Pestana, ao lado da Consolação, na Rua da Consolação. Eles se reuniram no dia 31 de julho, fizeram uma reflexão na palavra de Deus, conversaram e terminaram aquela reunião cantando o hino O Pendão Real. E ali, a partir daquele dia, então, nasceu a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, a qual nós fazemos parte. Hoje, depois de alguns anos, a IPI e a IPB caminham de maneira muito pacífica, parceira, amiga, Nós temos um convívio muito especial, não entendemos que nenhuma igreja é concorrente, nós somos parceiros, nós somos um ramo do cristianismo, as outras igrejas também o são, mas todos participamos do corpo de Cristo, todos somos instrumento nas mãos de Deus. Aliás, numa sociedade tão plural, é até bom que hajam várias igrejas, porque a pessoa, a família que nós não alcançamos, uma outra comunidade pode alcançar. Deus tem agido dessa forma. Mas então, em 1903 surgiu a nossa igreja, caminhou com dificuldade, alguns desacreditaram da caminhada da igreja, mas com 10 anos de caminhada, aquela igreja já era do mesmo tamanho da IPB. Com 10 anos de caminhada, foi chamada a Igrejinha dos Milagres, porque superou todas as expectativas. Financeira, porque abriu mão do recurso que vinha dos Estados Unidos. Espiritual, porque acharam que não teriam condição de gerir a igreja espiritualmente.
Deus abençoou, a igreja cresceu, foi conhecida como a Igrejinha dos Milagres. E hoje, 121 anos depois, essa igreja chegou aqui em Poços de Caldas há 54 anos, tem trabalhado aqui, abençoado também a nossa cidade. Já temos 3 igrejas aqui em Poços e a história segue, né? Mas uma igreja que foi fortalecida no passado, caminhou 121 anos. E a igreja precisa ser fortalecida para seguir caminhando. A igreja precisa ser fortalecida para resistir às investidas do inimigo, para suportar a tentação de uma vida secular, de uma vida corrompida, para vencer o pecado. Nós precisamos fortalecer a igreja. Eu acredito que nesse texto, o objetivo de Paulo é fortalecer a igreja. Vocês notaram que encontro emocionante que Paulo teve com esses presbíteros? Paulo tinha acabado de chegar em Mileto, pediu para chamar os presbíteros de Éfeso, que foi uma igreja que ele organizou, que ele fundou. Ele chegou lá, ministrou a palavra. Se você tiver curiosidade, depois volta e leia o capítulo 19, você vai ver Paulo levando o evangelho em Éfeso. Ele chega lá, descobre que tinham alguns judeus simpatizantes da história de Jesus. Ele chega e pergunta: vocês já foram batizados no Espírito Santo? E eles dizem: mas eu nem sei da existência desse Espírito Santo, quem é esse? Paulo então vai lá, chama o povo de Éfeso, batiza eles em nome do Pai e do Espírito Santo. Eles recebem a presença, o poder do Espírito Santo, e começa ali em Éfeso uma igreja forte. Paulo fica ali por mais de 2 anos, ministrando a palavra, ensinando o evangelho, convivendo com aqueles irmãos, vivenciando a fé com eles, e depois sai em viagem. Mas quando ele chega aqui em Mileto, ele já sabia que estava caminhando para um destino sem volta. Ele fala: eu quero falar com a igreja de Éfeso. Então ele chama a liderança, os presbíteros, diz aqui o texto, a liderança daquela igreja, chama eles para conversar e dá algumas orientações, e eu queria compartilhar com vocês. Não todas, o texto traz bastante informação, mas algumas, destacar algumas orientações que Paulo deu para aquela igreja e serve para nós, vai nos abençoar, vai nos fortalecer hoje, para a gente seguir caminhando como igreja de Jesus. Vamos dar uma olhadinha então nessas orientações que Paulo dá? Primeira orientação que eu queria destacar com você, está ali no versículo 25, olha comigo. Paulo diz assim: agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Então ele está dando a notícia, triste, falando: gente, é a última vez que a gente conversa. Não tinha WhatsApp, não dava para fazer uma chamada de vídeo. Então, era a última conversa presencial. Já pensou alguém falar isso para você? Já pensou um líder espiritual falar isso para você? Alguém que é uma referência na tua vida, falar isso para você: olha, é a última vez que nós nos vemos. Paulo, então, está num tom de despedida. Ele sabe que saindo dali, indo para Jerusalém, ele seria preso. Ele sabe que o martírio já estava às portas. Ele caminhava para a morte. Ele percebe isso e compartilha: é a última vez que nos vemos. Versículo 26. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: olha, pelo amor de Deus, gente, eu trouxe vocês até aqui, eu caminhei com vocês, trouxe orientação, discipulei, ensinei a palavra, orei, oramos juntos, enfrentamos problemas juntos. Vencemos barreiras juntos. Mas eu protesto hoje que eu estou livre do sangue de vocês. Ou seja, agora é com vocês. Eu vim até aqui. Eu fiz o que eu pude. Daqui para frente é com vocês. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo está trazendo aqui um desafio, está desmamando essa igreja e falando: gente, nós precisamos caminhar com maturidade. Vocês já têm condição de caminhar sozinhos. Vocês têm condição de tomar decisões sozinhos. Paulo está incentivando
essa igreja, dizendo: eu cuidei de vocês até aqui, ensinei, exortei, anunciei todo o desígnio de Deus, agora é com vocês. Vocês sabem o que fazer, vocês sabem como proceder. Paulo se esforçou e agora incentiva os cristãos de Éfeso a terem autonomia, maturidade. Igreja forte é a igreja madura. Igreja forte é a igreja que tem autonomia. Porque de fato é muito complicado a igreja a igreja se tornar babá espiritual. Vocês já notaram que tem gente que parece que fica estagnado. Chega num certo ponto, não vai mais para frente. Pois bem, a caminhada com Deus é um progresso contínuo. É maturidade, é aprendizado, é crescimento. Isso não para. E a gente cresce, a gente compartilha, a gente incentiva o outro a crescer. Não tem como a igreja ser babá espiritual para sempre. Quem está chegando, é lógico, vai precisar de mais cuidado, mais atenção, vai precisar de uma atenção especial, vai precisar tirar dúvidas. Mas conforme o tempo vai passando, a gente precisa criar autonomia e maturidade, desenvolver a nossa fé. Paulo está dizendo isso para eles: olha, vocês têm condição de caminhar. Agora é com vocês. Vocês receberam o que vocês precisavam. É um incentivo à autonomia, à maturidade. A IPI do Brasil, meus irmãos, precisa de pessoas maduras. Pessoas que tenham consciência de que nós não podemos nos contentar com o lugar que nós estamos, até onde nós chegamos. Tem mais. Na fé sempre tem mais. O que você espera da tua caminhada com Deus? Você tem sede de ver o Evangelho de Jesus prosperando em Poços de Caldas? Você tem sede de ver a tua família dobrada, com os joelhos dobrados aos pés de Jesus? Tem mais, meus irmãos. Nós não podemos nos contentar com pouco. A fé em Jesus é a caminhada da maturidade, da autonomia, do progresso. Sempre tem mais. Alcançamos o vizinho da esquerda, vamos alcançar o da direita. Sempre tem mais. E Paulo está desafiando essa igreja. Tenham autonomia, tenham maturidade. A IPI do Brasil, meus irmãos, precisa de pessoas maduras. Pessoas que estejam crescendo, que não dependam só do leite espiritual. Paulo fala isso lá em Corinto. Hebreus, o autor de Hebreus fala isso. Fala: olha, eu não pude dar nada mais concreto para vocês, porque vocês ainda estão lá atrás. Eu achei que vocês estavam lá na frente, mas vocês estão lá atrás. Vamos crescer, vamos crescer. Igreja forte tem autonomia. Segundo aspecto que eu queria compartilhar com vocês está no versículo 19, dá uma olhadinha aí. Paulo diz assim, que ele chegou lá na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade. Paulo chegou servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Paulo está usando aqui o próprio exemplo. Ele está dizendo assim: olha, vocês lembram o que eu fiz quando eu cheguei? Eu servi a Deus no meio de vocês, servi vocês com toda a humildade, apesar da perseguição dos judeus. Vocês sabem o que aconteceu? Paulo está falando aqui da perseguição dos judeus? Leia o capítulo 19 que vocês vão saber. Paulo chega lá em Éfeso, começa a ensinar a palavra de Deus. Alguns judeus desprezam o ensinamento de Paulo, não aceitam o evangelho. E uma outra turminha de judeus começa a tentar exorcizar endemoniados em nome de Paulo. Esses judeus dizem assim, diante do demônio, né? Olha, em nome de Jesus que Paulo prega, eu vos conjuro. Lembram desse texto? O que o demônio fala para esse pai junto com 7 filhos?
demônio fala assim: olha, eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas vós, quem sois? Diz o texto que os endemoniados pulam em cima desses 7 homens, agridem, tiram as roupas, eles voltam sem roupa para casa, envergonhados, passaram vergonha, meus irmãos. Paulo foi perseguido, pessoas rejeitaram sua pregação, demônios, aliás, pessoas estavam tentando exorcizar demônios em nome de Paulo, não conseguiram. Paulo sofreu uma perseguição lá em Éfeso, mas ele diz aqui que ele continuou servindo humildemente. Humildemente. Ele serviu a Deus com humildade, apesar da perseguição. Uma das coisas mais difíceis para a igreja de Jesus, quando alguém está trabalhando, alguém assume um ministério, alguém está querendo fazer uma área da igreja prosperar, um ministério infantil, jovens, adultos, ministério com mulheres, escola dominical. Uma das coisas que faz a igreja mais sofrer, ou quem está à frente do ministério sofrer, é a perseguição, é a luta. Porque a nossa tendência, quando a gente sofre uma perseguição, é desistir, é desanimar. Paulo podia ter ido embora. Eu não vou ficar nessa cidade, não. O povo tudo endemoniado aí, usando meu nome ainda, estão usando meu nome aqui. O povo não está aceitando o evangelho. Mas ele diz, eu vim, eu servi humildemente, com lágrimas, em meio a perseguições. Igreja forte, meus irmãos, serve com humildade, apesar das perseguições. Serve ao Senhor da igreja, apesar das dificuldades. Por que a gente acha que se a gente começar a servir a Deus, se a gente assumir um ministério, não, eu vou trabalhar para Deus, eu vou alcançar a vida de alguém, o inimigo não vai nos tentar? Vai. Quanto mais disposto eu estiver, você estiver, mais o inimigo vem contra nós, mais problemas vão aparecer, precisamos superá-los. Que seja em meio de lágrimas, mas precisamos superá-los. A IPI do Brasil, meus irmãos, precisa de pessoas que sirvam com humildade, sem desistir diante dos problemas. Quando a gente olha para a história da IPI do Brasil, nós vemos muitos desafios que foram superados, com lágrimas, porque pessoas serviram humildemente o Senhor da igreja. Mesmo com essa negativa que Paulo teve pregando o evangelho, ele seguiu pregando o evangelho. Mesmo com a afronta espiritual, Paulo seguiu ensinando a palavra de Deus. Igreja forte, a igreja que serve com humildade, sem desistir diante dos problemas. Olha comigo no versículo 21 agora. Paulo diz assim, que ele foi testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está fazendo aqui? Pregando o evangelho. Paulo está pregando o evangelho. Igreja forte é a igreja que prega o evangelho. É a igreja que chama ao arrependimento. É a igreja que leva a pessoa até Jesus para que o Espírito Santo convença do pecado. Igreja forte é a igreja que não é conivente com os erros das pessoas, mas tem a ousadia de falar não só o que as pessoas querem ouvir, pregando o arrependimento e a fé em Jesus Cristo. O Evangelho afronta, meus irmãos. O Evangelho coloca os pecados do ser humano no chão. Não é fácil a gente encher a igreja pregando arrependimento, mas é o caminho. Mas é o caminho. Nós não nos vendemos a um evangelho barato, a um evangelho que quer agradar os ouvidos. Igreja forte é a igreja que prega o arrependimento e prega a fé no Senhor Jesus. Essa é a base, esse é o fundamento. Se a IPI do Brasil chegou nos 121 anos, foi porque não perdeu a sua base. Seguiu pregando o arrependimento. Seguiu pregando a fé em Jesus.
provavelmente errou nesse processo muitas vezes, mas é a base, meus irmãos. Sem a pregação do Evangelho, a igreja perde a razão de ser. Ontem o pastor Rodolfo compartilhou aqui conosco no culto presbiterial, né? Tínhamos aqui a presença de várias igrejas do presbitério, compartilhou conosco uma mensagem, em Atos também, onde a igreja naturalmente estava pregando o Evangelho, com naturalidade, sem ninguém mandar, sem ninguém precisar ficar lembrando que é tarefa da igreja. Nem culto missionário acho que não tinha, Josué, não é? Para ficar lembrando que a missão é de todos. Uma igreja que pregou com naturalidade. Isso precisa ser, meus irmãos, natural na nossa vida, a pregação do Evangelho. Nós precisamos nos fortalecer no Evangelho, na pregação para quem não conhece e no ensino, no aprofundamento para quem já conhece. Nós seguimos, né, declarando o Evangelho aqui, ensinando os mais novos, reforçando aquilo que nós cremos. Paulo pregou o Evangelho em Éfeso, levou arrependimento, levou a fé, convidou pessoas à fé em Jesus, e agora ele incentiva essa igreja a continuar fazendo isso. Continuem pregando o Evangelho, não percam esse foco. Paulo tinha um valor inestimável pela igreja de Jesus, meus irmãos. Deve ter sido sofrido essa despedida. Mas ele diz ali que ele não considera a vida preciosa para ele mesmo. Viram isso lá no versículo 24? Ele fala, olha, a vida não é preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, eu estou nessa toada na minha vida agora, Deus está me levando, o Espírito Santo está me levando, geralmente o Espírito Santo me leva para lutas, né, ele fala aqui, situações difíceis, mas para mim a vida perde o sentido se eu deixar de pregar o Evangelho. Como é importante, meus irmãos, a pregação do Evangelho. É a nossa mais importante tarefa. Levar almas aos pés de Jesus. Igreja forte é a igreja que prega o Evangelho. Agora dá uma olhadinha comigo no versículo 28, onde Paulo diz assim, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Uma outra orientação que Paulo dá, pastoreiem o rebanho precisa de pastoreio. O povo de Deus precisa de orientação. O pastor Walter compartilhou uma mensagem há uns dias atrás sobre Moisés, onde ele destacou lá no texto que o povo de Deus precisa de uma liderança. O povo de Deus sempre precisou. Sempre precisou. E vem aqui Paulo e fala para esses presbíteros, olha, deem conta da vida de vocês, mas dos outros também. Pastoreiem o rebanho de Deus. E deixa eu te dar uma notícia que talvez não te agrade muito, mas participar da igreja de Jesus é ser responsável pela vida do outro. Você sabia disso? Ah, não é tarefa do pastor. Também. Igreja de Jesus, meus irmãos, é pastoreio mútuo. É oração um pelo outro. É compartilhar carga. Nós cantamos isso agora, juntos, na mesma fé, no mesmo amor. Onde a gente compartilha a carga, onde a gente divide o problema, onde a gente ora pelo irmão. É pastoreio mútuo. O pastor ajuda, orienta, tem um papel aí no meio disso tudo? Tem. Mas a igreja se comporta como um rebanho que se pastoreia, como um rebanho que se cuida. Precisamos entender que igreja é isso. O seu problema precisa me importar. E você precisa se importar com o meu problema. É assim que a igreja de Jesus caminha. E sem o pastor deles, o que esse povo ia fazer? Paulo era o pastor daquela igreja. Sai o Paulo,
Paulo deixou uma liderança e falou, olha, pastoreie o rebanho. O rebanho precisa de pastoreio. Precisa de orientação. E como é que a gente faz isso? Ah, pastor, eu não sei pastorear, não. Já não dou conta dos lá de casa, né? Ainda ter que dar conta da casa dos outros, né? Olha aí o que ele fala no versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Meus irmãos, essa tarefa que nos é dada, não nos é dada assim, não nos é empurrada. É uma tarefa onde o Espírito Santo vai nos orientar. Você crê que o Espírito Santo habita a tua vida? Você crê que o Espírito Santo orienta a tua vida? Você crê que o Espírito Santo pode te orientar a orientar a outra pessoa? Amém? Poxa, então nós somos uma comunidade que precisa de pastoreio. Pastoreio mútuo. O Espírito Santo nos ajuda. Mas a gente precisa saber que essas ovelhinhas, né, que de vez em quando dão um maior trabalho, de vez em quando aparecem uns bodes no meio, foram compradas pelo sangue de Jesus. Paulo diz isso. Não é um trabalho qualquer. É o povo de Deus que foi comprado pelo sangue de Jesus. É valioso, é preciosíssimo. Que valor, meus irmãos, que Paulo está dando para a igreja. Que valor. Um grande valor. A EPI do Brasil precisa de pessoas dispostas a cuidar de pessoas, a se envolver com pastoreio mútuo, a chorar junto, se alegrar junto. Por último, eu queria compartilhar com você, versículo 29 e 30. Dá uma olhadinha aí. Paulo está chamando a atenção para alguns cuidados. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Agora Primeiro Paulo deu uma orientação, falou, olha, prestem atenção, eu convivi com vocês, servi com humildade, preguei o evangelho, é a vez de vocês fazerem isso, de assumirem essa responsabilidade, vocês já têm condição. Então façam isso, amadureçam, tenham autonomia para fazer isso, pastoreiem o rebanho do Senhor. Mas tomem cuidado. Agora Paulo está levando os olhos lá para as situações que colocam a igreja em perigo, em risco, e falando, olha, prestem atenção, porque virão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Olha o termo que ele usa. O negócio é violento, é bruto. E o rebanho de Jesus corre risco. Fiquem de olho nesses lobos vorazes. Fiquem de olho nesses predadores, que pode ser a nossa cultura. A nossa cultura é corrompida. O evangelho, na verdade, é uma contracultura. Somos chamados a viver de forma diferente, às vezes na contramão. E às vezes esse lado corrompido da cultura quer entrar dentro da igreja, secularizar a igreja. Às vezes a corrupção humana, o jeito errado de lidar com o dinheiro dentro da igreja. Às vezes tolerando alguns problemas, né? Alguma coisa que tem a ver com a sexualidade. Não, o mundo mudou, está tudo certo. Né? É um jeito diferente de pensar, de agir. Às vezes isso vem, meus irmãos, agindo dentro da igreja como um lobo voraz, querendo devorar, nos tirar do rebanho do Senhor Jesus. É responsabilidade nossa ficar de olho. É um desafio muito grande, muito grande. Então pode vir um problema externo, tentar arrancar as ovelhas de Jesus do seu rebanho, e nós precisamos tomar conta disso. Mas pode vir também um problema interno. Vocês notaram aí? Diz o versículo 30 que dentre vós mesmos
Se levantarão homens falando coisas pervertidas. Opa, pastor, mas peraí, alguém aqui de dentro pode levantar, fazer bagunça? Pode. Se Deus quiser, não vai não. Está amarrado, né? Mas, meus irmãos, pode. Sabe por quê que pode? Porque, infelizmente, o joio ainda está no meio do trigo. Você sabe disso, né? A nossa oração é para que a gente caminhe na mesma visão, com discernimento, juntos. Mas pode ser que dentro da própria igreja se levante alguém e arraste as ovelhas de Jesus para longe do pastoreio de Jesus. É um risco. Pastor, mas vai vir um lobo voraz de fora, pode se levantar alguém de dentro, como é que a gente lida com isso? Paulo falou aqui, ué. Vamos seguir a leitura aí? Para encerrar? Versículo 31. Portanto, o que é vigiar, meus irmãos? Tem dois significados na Bíblia, vigiar. Primeiro, estar atento, olho aberto, prestem atenção, façam a leitura da vida de vocês, da onde vocês estão vivendo, o que a sociedade está oferecendo, o que as pessoas estão ouvindo, o que os jovens estão ouvindo. Fiquem de olho, orientem, exortem, vigiem. Segunda interpretação para vigiar é orar. Orar. Joelho no chão. Ora, Senhor, dá discernimento. Trabalho com jovens, trabalho com crianças. Como que eu faço para que esse ministério seja blindado? A minha vida, a vida da minha família, para que lobos vorazes não nos devorem. Precisamos orar, vigiar. É assim que a gente lida, meus irmãos, com perigos externos, com perigos espirituais, com perigos que colocam a caminhada da igreja em risco. É com oração, joelho no chão. É joelho no chão. Vigiar é lembrando de que por 3 anos, dia e noite, não cessei de amoestar com lágrimas a cada um. O que Paulo está falando? Falando, olha, eu orientei, eu orei com vocês, façam a mesma coisa. Orem, orientem, busquem orientação, conversem. Vamos blindar esse povo de Deus para não ser tragado pelas mãos do inimigo. Essa é uma atitude. Segunda atitude, versículo 32, olha aí comigo. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça. Como que a gente lida com os lobos vorazes? Com alguém tentando inflamar a igreja? Com oração, vigiando e com a palavra, meus irmãos. Palavra. Um dos papéis mais importantes da igreja nesse mundo é sustentar a palavra de Deus como verdade absoluta, que não muda, que é eterna, que prevalece, que permanece. Daqui 121 anos não estaremos aqui, mas a palavra de Deus será a mesma. A mesma orientação que essa igreja recebeu há quase 2000 anos atrás, meus irmãos, vale para nós hoje. É a palavra de Deus, imutável, eterna. Conversamos hoje na escola dominical sobre os 10 mandamentos. Valem ainda hoje? Valem. Porque é a palavra de Deus, é orientação para a vida do ser humano. É orientação. Jesus fala que as minhas palavras não passarão. Nós passamos, a palavra de Deus não. Essa Bíblia que lemos hoje, meus irmãos, daqui 121 anos estará sendo lida ainda, se Deus quiser, porque é a palavra de Deus. E é assim que a gente combate o mal, é assim que a gente descobre, tem discernimento, que a sabedoria do Senhor invade a nossa mente, coração, para a gente discernir os males ao nosso redor. É buscando orientação na palavra de Deus. A palavra de Deus sustenta a igreja forte, meus irmãos, é a igreja que tem vida de oração e é obediente à palavra de Deus. Parou de orar, abandonou a palavra de Deus, está vulnerável, nem sei se a gente pode chamar de igreja mais. Oração, palavra de Deus. Cuidado com os lobos vorazes e com as pessoas mal intencionadas.
A nossa fonte de verdade é a palavra de Deus, meus irmãos. Por isso que nesse mundo confuso, o que nos salva é a gente ter orientação da palavra de Deus. Todo mundo tem uma verdade, todo mundo sabe o que é certo, todo mundo faz as suas escolhas, caminha em direção aonde quer. Nós seguimos a palavra de Deus. Essa é a nossa orientação. Por que a gente olha uma abertura da Olimpíada, igual foi, e a gente sente asco daquilo? Porque nós conhecemos a palavra de Deus. Vocês viram o show da Madonna que teve um tempo atrás? Quem não se incomodou com aquilo é quem não conhece a palavra de Deus. Quem não tem assim um pingo, um pinguinho, né, de noção de ética. Não tem um pingo de noção daquilo que é vulgar, dos limites. Foi uma vergonha. Aquilo foi uma vergonha. Eu vi até ator de Hollywood reprovando aquilo. Will Smith fez um vídeo. Falou, olha, eu tentei assistir, a hora que eu comecei a assistir, eu estava com os meus netos na sala, eu tive que desligar a televisão e explicar para os meus netos que aquilo não é bom. Totalmente depravado. Meus irmãos, a nossa sociedade caminha para isso. Aonde é que a gente encontra refúgio, esperança? Aonde a gente encontra sustentáculo para a gente vencer esse tipo de ideia? A palavra de Deus. É a nossa base, é a nossa fonte. A IPI do Brasil precisa de pessoas que tenham vida de oração, que vivam em obediência à palavra de Deus. Isso faz uma igreja forte. Termino compartilhando com você isso. Convidando você para, junto comigo, nós continuarmos aí a história dessa igreja como uma igreja mais forte. Paulo disse para aquele povo, agora é com vocês têm autonomia, maturidade. Nós caminhamos também com autonomia hoje, com maturidade. A IPI do Brasil precisa de gente crescendo espiritualmente, gente com sede de Deus, com sede da palavra, querendo buscar mais e mais e mais. A IPI do Brasil precisa de pessoas que sirvam com humildade, mesmo apesar dos problemas que virão. Que não desistam, mas sigam servindo. Pessoas que preguem o evangelho, o arrependimento. Aquela palavra que gera de fato transformação no coração das pessoas. A IPI do Brasil precisa de pessoas que contribuam com o pastoreio do rebanho, com o cuidado, com a orientação, a exortação. Porque há lobos vorazes querendo devorar o rebanho. E nós precisamos nos fortalecer como povo de Deus. Feche teus olhos, quero orar com você. O convite é para que eu e você, como igreja de Jesus, saiamos daqui fortalecidos. Se você chegou desanimado, queria que essa palavra animasse o teu coração. Paulo estava caminhando para a morte, meus irmãos. Deixa uma palavra de ânimo para aquela igreja, para que não desistissem, de perseverança, de resiliência. Paulo deixa aqueles irmãos incentivando cada um deles a ter autonomia e maturidade, a servir com humildade, a pregar o evangelho de Jesus, o arrependimento, a pastorear o rebanho de Deus, o qual Jesus comprou com o seu sangue, e a lutar contra os lobos vorazes que querem devorar a igreja. Você tem tido alguma dificuldade em alguma dessas áreas? Teu desenvolvimento espiritual, o serviço a Deus com humildade. Pode ser que algum problema, alguma luta esteja tirando o teu ânimo. Eu não quero mais servir a Deus. Eu não quero mais cooperar com a igreja de Jesus, com o evangelho. Você tem pregado o arrependimento e a fé em Jesus? Publicamente, como disse Paulo aqui, de casa em casa,
Você se sente responsável pelo rebanho de Jesus? O problema do outro é teu também? Você ora pelas ovelhas de Jesus? Quando você tem um problema, você busca a comunhão da igreja, dos irmãos, a oração em comum para te fortalecer? Somos convidados a fortalecer o nosso convívio como igreja, compartilhando os nossos problemas, nos pastoreando mutuamente, para que possamos lidar com os lobos vorazes, meus irmãos, resistir no dia da tentação, no dia da afronta. Pai, louvado seja o teu nome, Deus, porque tua palavra nos confronta, mas também nos conforta. Tua palavra nos consola, mas também nos desafia. Louvado seja o teu nome, Pai, porque a tua igreja caminha até hoje. A igreja do Senhor Jesus já avança desde a igreja primitiva, Senhor Deus, e hoje se manifesta nesse mundo através da IPI do Brasil, através da IPB, Assembleia de Deus, Quadrangular, Metodista, Batista, outras igrejas também que verdadeiramente te seguem, Pai. Mas hoje nós queremos em especial agradecer pela vida da IPI do Brasil. Igreja que perseverou diante de lutas, mas resistiu, venceu, caminhou, se tornou a igrejinha dos milagres, Pai. A IPI não é a igrejinha dos milagres por força própria, mas porque o Senhor operou milagres nessa igreja, Pai. Nós cremos nisso. Continua, Senhor Deus, se manifestando na IPI do Brasil. Continua operando milagres, Senhor Deus, em cada IPI, aonde estiver, em cada canto do nosso país, Pai. Para que o mundo veja o teu poder através dessa igreja também. Fortalece essa igreja local aqui em Poços de Caldas, Pai. Não deixe que os lobos vorazes levem nenhuma ovelha sequer, Pai. Fortalece-nos, dá-nos direção, dá-nos, Senhor Deus, os olhos para perceber os perigos, a orientação, Senhor Deus, para compartilhar com o teu povo. Dirige-nos, Senhor Deus. Nós clamamos a Ti, Jesus, pastor maior. Dirige-nos como igreja Tua. Nós somos Teus. Só a Ti nós servimos. Só a Tua palavra nós ouvimos. Por isso continua, Senhor Deus, sustentando a Tua igreja. Essa igreja e todas as IPIs, aonde quer que estejam, em nome de Jesus. Amém.